eu adoro ouvir histórias desde criança. Eu escutava muito do meu pai, ele adorava contar. E engraçado que assim, cada vez que ele contava uma história, ele mudava um trecho, o final ou o começo. Mas ele jurava que a história tinha sido daquele jeito, contada por ele desde a primeira vez. Eu adoro ouvir histórias e quando alguém me conta, nunca em momento nenhum a pessoa não fica sem um porquê ou que eu queira me aprofundar na história. E eu gosto tanto de contar que eu às vezes começo a interromper as pessoas para falar a minha versão ou a minha história. Enfim, ouvir e contar histórias é pra lá de prazeroso, é bom demais. Meu nome é Douglas. A contação de história é algo fantástico e construtivo. Lembro que a primeira vez que fui ao teatro foi para ouvir uma contação de história. Algo marcante que me ajudou a acreditar, a imaginar e descobrir em qual universo pertencer. A alegria com magníficas histórias que posso ouvir, sentir e viver. Por isso escolhi navegar nesse universo, para que outras crianças possam sentir o que eu senti. Tá na hora da história, senta aqui e vem ouvir. E falar nisso, que história a gente vai contar hoje? Podemos contar a história de reis, rainhas, príncipes, princesas ou monstros. Eu tive uma ideia. E se a gente contasse uma história que reunisse tudo isso de uma vez só? E eu tenho uma história dessa. Tem? Qual é? Sim. Ela se chama O Bicho Manjaléu. Mas ela começa assim, ó. Ela começa numa cidadezinha muito pequenininha, bem distante mesmo. Nessa cidadezinha morava a esposa, o marido e 3 filhas. Ele, o marido, ele trabalhava batendo panelas. Ele adorava bater suas panelas. Todos os dias ele montava a sua bancadinha, organizava o seu material e batia suas panelas sem falhar um dia sequer. Num belo dia, quando ele estava ali batendo as suas panelas, se aproximou da cidade um príncipe. Montado num cavalo, muito bonito. E curiosamente, ele trazia na bagagem dele uma sacola cheia de moedas. Quando ele se aproximou da bancada daquele homem, ele colocou o saco de moedas e já foi logo dizendo: Quero a mão da sua filha em casamento e não aceito a recusa. O homem que batia as panelas, quando ele ouviu aquilo, ele foi logo dizendo: eu não posso entregar uma das minhas filhas. Imagine, as minhas filhas são os meus bens mais preciosos. Ou a mão da sua filha em casamento, ou todos serão amaldiçoados. E foi nisso que ele, sem ter como escolher, ele entregou uma de suas filhas, pegou o saco cheio de moedas, entrou com o coração tão partido, tão triste, que ele decidiu que ele não mais bateria panelas. Mas ele tinha uma esposa muito carinhosa, que dedicava muito à família. Então, ela convenceu o marido a voltar a bater panelas. No outro dia, ele organizou seu material como de costume, organizou a sua bancada, toda a sua ferramenta e voltou a bater as suas panelas. Batia suas panelas, como sempre de costume, sem falhar um dia sequer. Mas, curiosamente, apareceu ali na cidade um príncipe, mais bonito que o primeiro, montado num cavalo, mais bonito que o primeiro. E também trazia na sua bagagem uma sacola mais cheia de moeda que a primeira. Ele então colocou a sacola de moeda na bancada daquele homem que batia panelas e já foi logo dizendo:
Quero a mão da sua filha em casamento. E não aceito recusa. Ele, já sabendo o desfecho da história e sem ter opção nenhuma, entregou a sua segunda filha, pegou aquele saco cheio de moedas e entrou com o coração tão entristecido, tão partido, que ele decidiu que não mais bateria panela. Mas lembre-se que ele tinha esposa muito dedicada, muito companheira, e então convenceu o marido a voltar a bater panelas. No outro dia, ele montou a sua bancada, organizou o seu equipamento e voltou a bater suas panelas. Enquanto ele fabricava suas panelas, sem falhar um dia, um momento e uma peça sequer, apareceu na cidade um terceiro príncipe, muito mais bonito que o primeiro e que o segundo, montado num cavalo, muito mais bonito que os outros dois. E ele trazia na sua bagagem uma sacola mais cheia de moedas que as outras duas. Colocou a sacola de moedas ali naquela bancada e já disse logo: Quero a mão da sua filha em casamento. E não aceito qualquer recusa. Foi nisso que ele, sabendo que não tinha opção, entregou a sua terceira filha, pegou o saco cheio de moedas, entrou com o coração tão partido, mas tão partido, que aí então, definitivamente, ele decidiu que ele não mais, nunca mais, bateria suas panelas. Será o fim? Mas num belo dia, uma luz aconteceu na vida daquele casal. Eles tiveram um filho. Precisava ver. Eles cuidavam daquele menino com todos os mimos, com tudo que uma criança poderia ter. Ele foi sendo educado, ele foi crescendo muito bem. Ele chegou na época de escola. Era estudioso, precisava ver. Ele ia na escola sem faltar um dia sequer. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E um dia, numa briga lá na escola, um amigo, no meio da discussão, olhou bem no meio dos olhos dele e disse assim: os seus pais venderam as suas irmãs. Imagino que fará com você. Quando ele ouviu aquilo, o coração ficou apertado. Ele ficou muito preocupado com tudo aquilo. Ele nunca tinha ouvido falar de irmãs. Ele então correu para casa assim que terminou o horário da escola e foi conversar com os pais. E conforme eles iam conversando e os pais iam contando o que tinha acontecido, eles foram mexendo no mais profundo das suas memórias, do seu baú de memórias. Eles foram ali mexendo nas mais tristes lembranças, mas finalmente ele pôde tirar o peso do coração e descobriu que o pai não tinha vendido nada de irmãs nenhuma. Ele ficou tão feliz de descobrir que ele tinha 3 irmãs que ele então resolveu conhecê-las. Ele então arrumou uma malinha bem pequena e partiu. Despediu-se do seu pai, da sua mãe e saiu, sem imaginar que ele estaria para a maior aventura da sua vida. E assim ele foi, partiu com o coração cheio de esperança. Ele caminhou, passo após passo, caminho após caminho, até que ele avistou ali, lá ao fundo da floresta, uma casinha. E naquela casinha tinha uma
converseira danada. Era um falatório, uma briga, uma discussão que parecia que não tinha fim. Era um tal de, não, é o chapéu, não, o chapéu é minha, não, porque a bota, porque o chapéu, porque a bota, e aquilo não parava. Ele então foi lá, pé ante pé, pé ante pé. Chegou na porta, a discussão estava mais alta, mas ele se encheu de coragem e bateu a porta. Quem abriu a porta foram 3 irmãos. Aqueles 3 irmãos não estavam acostumados a receber visitantes. Então eles ficaram, naquele momento assim, muito empolgados. Chamaram o visitante para entrar, ofereceram um belo de um banquete. E no meio daquela comilança toda e daquela conversa, eles resolveram contar para o viajante por que é que eles estavam brigando tanto. Tinha 3 objetos mágicos. Tinha um chapéu. O chapéu, ele tinha o poder de deixar qualquer pessoa invisível que colocasse o chapéu. Era só colocar o chapéu e... tinha uma chave. A chave, ela tinha o poder de abrir qualquer porta de qualquer lugar do mundo. A chave abria. E tinha a bota. A bota era incrível. Ela tinha o poder de botar você em qualquer lugar que você quisesse. Era só pedir que a bota botava. E muito bem. Eles, então, terminou aquele banquete, terminou o converseiro todo, ele precisava partir, afinal de contas, ele tinha que visitar as suas 3 irmãs. Era essa a grande aventura dele. Na hora dele partir, os 3 irmãos resolveram presenteá-lo. E entregou para ele os 3 objetos mágicos, o chapéu, a bota e a chave. Ele agradeceu, ficou muito encantado, guardou tudo aquilo na bolsinha dele, despediu-se dos irmãos e tornou. Até que, de repente, ele lembrou da bota. Ele então pegou a bota, calçou a bota, respirou fundo e disse: bota, me bota na casa da minha primeira irmã. E a bota botou. Quando ele chegou na casa da primeira irmã, que um olhou para o outro, o que se ouviu foi um tremendo grito. Porque ela não sabia que ela tinha um irmão. Mas foi uma felicidade danada. Conversaram, papearam, trocaram muitas informações da vida de um e de outro, até que de repente ela começou a chorar. Mas por que ela começou a chorar? Porque ela sabia que o marido dela era muito bravo e ele estava para chegar a qualquer momento. Foi então que ele acalmou a irmã. Virou para ela e disse: calma, eu tenho um chapéu mágico. É só colocar o chapéu que eu fico invisível. E aí quando ele chegar, você descobre se eu serei bem-vindo ou não. Então ele colocou o chapéu e sumiu na hora. E bem na hora a porta abriu. Ele entrou rosnando, danado que só. Entrou correndo e foi direto para o banho. Tomou seu banho e saiu de lá muito mais leve, muito mais feliz. Então o problema era o banho. Era o banho. Então ela, assim que teve uma oportunidade, sondou com ele como seria se um irmão dela, um cunhado dele aparecesse ali, qual seria a reação dele. Se um cunhado meu aparecesse, seria muito bem-vindo. Assim que eles ouviram, ele tirou o chapéu e apareceu.
foi uma surpresa danada. Conversaram, contaram tantas histórias, fizeram um belo de um banquete. Um banquete. Ai, que delícia. Como eu queria estar lá. Pois é, eu também. Mas chegou a hora dele ir embora. Ele ainda tinha que visitar as suas duas irmãs. Ele então despediu-se da sua primeira irmã, do seu cunhado. Mas antes dele partir de vez, o seu cunhado resolveu lhe dar um presente. Entregou para ele um novelinho de lã. Se um dia estiver em perigo, levante esse novelinho de lã e diga: valei-me, rei dos carneiros! Ele achou curioso, pegou o novelinho de lã, guardou na sua bolsa e antes dele partir, ele ouviu seu cunhado comentar alguma coisa. Ah, se eu tivesse essa bota, eu ia ver a rainha de Castela. Já com a bota no pé, ele despediu-se de todos e me bota na casa da minha segunda irmã. E a bota botou. Quando chegou na casa da sua segunda irmã, curiosamente, o que se ouviu foi um tremendo grito. Porque ela, assim como a outra, também não sabia que tinha um irmão. Mas assim que soube, pôde ficar mais tranquila, conversaram por muitas horas, até que ela também começou a chorar. Que tristeza! Foi nessa que ele, assim como fez com a primeira, acalmou, tranquilizou e disse que ele tinha um chapéu mágico. Então, colocou o chapéu e sumiu bem na hora. A porta se abriu e ele também entrou rosnando como o primeiro. E entrou rosnando, batendo o pé em todos os lugares e foi direto para o banho. Saiu de lá muito mais tranquilo, muito mais alegre. E então ela, como fez a primeira, resolveu sondar como seria se aparecesse um irmão dela, cunhado dele, ali na casa deles. Se um irmão seu aparecesse, seria de muito bom grado. Que alívio! Ele então, quando escutou, tirou o chapéu na hora, apareceu e puderam conversar por muitas horas. Mas ele ainda tinha que visitar a sua última irmã. Despediu-se de todos, mas antes de partir, ele também recebeu do seu segundo cunhado um presente. Ele lhe deu uma escama de peixe. Se um dia estiver em perigo, levante essa escama de peixe e diga: valei-me, rei dos peixes! Ele então agradeceu ao presente, guardou na sua bolsa e já com a bota no pé para ir embora, ele também ouviu um comentário. Se eu tivesse essa bota, eu ia ver a rainha de Castela. Ele então despediu-se de todos, de bota no pé, disse: me bota na casa da minha terceira irmã. E a bota botou! Quando chegou lá, o que se ouviu foi um tremendo grito. Porque assim como as outras duas, ela não sabia que tinha irmão. Mas ele foi logo acalmando, porque tinha um chapéu mágico, ele poderia ficar escondido e ela poderia sondar com ele como seria a recepção quando ele chegasse. E assim aconteceu, ele ficou invisível, ele então chegou rosnando que só, foi direto pro banho, voltou. E então ele foi, conversou com sua esposa, ela sondou com ele disse que seria muito bem-vindo. E ele tirou o chapéu e revelou-se para todos. Depois de muita conversa, ele precisava ir embora. Ele tinha que voltar para casa. Os pais estavam esperando. Ele então ajeitou-se todinho, colocou a bota no pé, mas antes de ir, o seu terceiro cunhado, curiosamente, assim como os outros dois, lhe entregou um presente. Pegou e lhe deu uma pena de um pombo. Se um dia estiver em perigo, levanta essa pena e diga: valei-me, rei dos pombos! E então ele pegou a pena, guardou com os outros presentes
E antes de partir, ele também ouviu novamente sobre a Rainha de Castela. Ah, se eu tivesse essa bota, eu ia ver a Rainha de Castela. Com todos esses comentários e surpresas, ele resolveu dar uma esticadinha então. Em vez de voltar para casa, ele aproveitou a bota e foi ver essa tal Rainha de Castela. De bota no pé, despediu-se de todos e disse: me bota na Rainha de Castela. E a bota botou. Que bota danada, hein? Pois é. Quando chegou lá no reino de Castela, era a coisa mais linda. Tinha uma torre que era tão alta, mas era a torre mais alta. Ele nunca tinha visto nada igual. E lá no alto daquela torre tinha a princesa mais bonita. Ele nunca tinha visto nada igual. Ela, quando olhou aquele homem no pátio, foi assim a mesma impressão. Foi um amor à primeira vista. Ela desceu então, correndo, cada degrau, e chegou no pátio. Quando eles se olharam, olho no olho, foi paixão, amor à primeira vista. Foi tão intenso e poderoso que eles resolveram se casar no mesmo instante. Assim? É? De imediato? De imediato. Foi mesmo. E foi a cerimônia mais bonita que se viu ali naquele reino. Precisava ver. No fim da cerimônia, ele então resolveu sair para uma caçada com seu sogro. E deixou a sua esposa esperando, aguardando o seu retorno. Ela, que não era boba nem nada, sabia exatamente o que ela ia fazer. Foi até os objetos mágicos do seu marido, porque ele já tinha contado tudo para ela. E ela sabia exatamente o que ela queria. Ela foi lá e pegou uma chave. Porque ela tinha uma porta naquele castelo que ela tinha muita curiosidade de ver o que tinha lá dentro. Que danada. E aquela porta não era aberta há mais de 300 anos. Ela então foi pé ante pé, desceu cuidadosamente, colocou a chave na fechadura, virou a chave devagar e... Mais tarde um pouco, o marido chegou da caçada. Ele chegou morto de saudade. Ele então andou por todos os espaços do castelo procurando a sua esposa e não achava ela em lugar nenhum. Procurou, andou. Até que ele foi para o quarto e viu que os objetos mágicos estavam revirados e que faltava a chave. Ele então correu para o sogro, contou a história toda e quando o sogro soube da chave, ele sabia direitinho onde ela tinha ido. Ele, quando viu a porta aberta, era o quarto onde ficava trancado o bicho manjaléu. E o bicho manjaléu não estava lá. E agora? Agora será que é o fim de tudo? Mas ele não podia desistir. Ele não tinha andado tudo aquilo para agora desistir. Então, ele falou para ele mesmo: eu vou encontrar a minha esposa, o grande amor da minha vida. Eu vou vasculhar esta floresta até encontrá-la. E assim ele fez. Andou por todos os lugares, até que achou lá no fundo da floresta, amarrado numa árvore, ela lá, tadinha, sozinha. Ele correu então até ela e já queria desamarrá-la. Ela alertou que não podia, porque o bicho manjaléu, ele estaria para voltar a qualquer momento.
E por conta disso, se não a visse lá, ele amaldiçoaria todo o reino de Castelo. Ele então, com o coração apertado, teve uma ideia e combinou com ela um plano. Conversaram, combinaram um plano e ficou acertado que no outro dia ele voltaria no mesmo horário para que eles pudessem colocar o seu plano em prática. Assim que ele foi embora, o bicho chegou, sentindo o cheiro, sentindo aquela coisa diferente. Quem esteve aqui? Que cheiro é esse? Ela tratou de acalmar o bicho e disse que era apenas um urso, que um urso tinha estado ali minutos antes, apenas para pegar um mel de uma colmeia que tinha lá numa árvore no cantinho. O bicho aceitou a ideia do urso e comeu, se refestelou, e antes de adormecer, ela resolveu colocar o plano deles em prática. Então, perguntou para o bicho como seria para acabar com a vida dele. Minha vida é uma luz que está na pedra, dentro de uma caixa, lá no fundo do mar. Mas não penso fazer nada, viu? Senão todos serão amaldiçoados. Ela acalmou o bicho e disse que não tinha intenção de nada contra ele, mas que a ideia é que se alguém quisesse, ela teria como protegê-lo. Então, passou a noite e no outro dia, mais ou menos na mesma hora, o bicho saiu para sua caçada. E o príncipe se aproximou dela e escutou a história tintim por tintim. Ele então sabia exatamente o que fazer. Ele pegou a sua bota e disse: me bota na beira do mar. E a bota botou. Quando ele chegou lá, ele pegou a escama de peixes e disse: Valei-me, rei dos peixes! E todos os peixes do mar apareceram e ouviram o que ele precisava. Então, num mergulho só, os peixes foram para o fundo mais fundo do mar e trouxeram a caixa. Ele então pegou a pena de pombo e... Valei-me, rei dos pombos! E vários pombos de vários lugares apareceram numa grande revoada e trouxeram a caixa para a beira da areia. Assim que a caixa estava lá, ele pegou o novelinho de lã e disse: Valei-me, rei dos carneiros! E vários carneiros de vários lugares do mundo todo apareceram e com uma grande cabeçada quebrou a caixa e abriu a pedra. Assim que a luz do bicho manjaléu se revelou, o que está acontecendo? ele ergueu a pata para bater na princesa e o bicho se acabou. Segura, meu bem, segura, segura o bichão. Segura, meu bem, segura, segura o bichão. Cuidado com o bicho, que o bicho te pega. Levanta a perna. Cuidado com o manjaléu. Fala que teatro é uma coisa assim. Ainda bem que não foi uma
uma das vezes que eu coloquei assim, enfiei o dedo nos olhos. Nossa. Olha, até parece gente, ó. Não parece? Parece um bicho manjalão. Posso de novo ou vai daqui mesmo? Também uma outra vez. Não tinha esses fitas assim, ó. Era chão, 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 chão. Aí eu entrei aqui, alguém largou o figurino, que era um tecido. Na hora que eu pisei no tecido, eu vim descendo assim, ó. Nossa.